O Acelere Imob é para você do mercado imobiliário que busca conhecimento e novas conexões, construído por pessoas que vivem o mercado diariamente e junto com você. Vamos acelerar o mercado imobiliário? Olá! Seja bem-vindo ao Acelere Imob. Estamos na primeira temporada e com convidados de peso aqui. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a arte da negociação. Temos um convidado especial hoje aqui, incrível, que eu já vou apresentar para vocês. Mas vou começar apresentando nossos convidados fixos, né? Que são o Myron, que é da Match Imob. Olá, pessoal, tudo bem? A Larissa Catalã, da Megali Hub. Oi, pessoal, tudo bem? E o nosso convidado especial da vez, que é o Ian Santos. Vou falar um pouco aqui sobre o Ian. O Ian, ele é CEO na empresa de consórcios imobiliários do Vetor Norte, onde ele lidera uma equipe dedicada à transformação e excelência no setor. Sua jornada teve início na Magazine Luiza, onde durante 7 anos, ele conquistou um reconhecimento nacional. Ele atua também como palestrante e treinador de vendas. Oi, Ian. Olá, prazer, Indy, prazer, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai nos trazer grandes resultados, né? Será uma tarde aqui disruptiva, onde nós vamos falar um pouquinho sobre as técnicas do mercado de vendas imobiliárias. Legal, obrigada por aceitar nosso convite, Ian. Obrigado. Então, já que o assunto é negociação, que particularmente esse assunto específico eu amo, negociação, vamos começar falando sobre qual a importância de saber negociar. Vamos começar com você explicando pra gente isso, do seu ponto de vista. Eu entendo que a negociação, ela é a chave de atender o anseio do cliente, né? Todo cliente, quando ele procura um vendedor, um corretor, ele tem um desejo. Mas para que a gente chegue nesse caminho, a gente passa pela negociação. É onde a gente entende a necessidade, é onde a gente entende o poder aquisitivo desse cliente e qual que vai ser a melhor oferta que a gente pode fazer para ele ali. Que legal. Vamos estender essa pergunta para os nossos outros convidados. Larissa, qual a importância de saber negociar para você? Eu vejo que a negociação ela é importante para tudo, não só para o mercado imobiliário em si. A gente está o tempo todo negociando, né? Negociando as nossas prioridades, negociando no casamento ali, o que cada um vai ceder, se a gente vai em tal lugar. A gente está o tempo todo negociando. Então, é uma habilidade que a gente tem que levar para a vida. Então, para mim, a importância dela vai muito além de só o mercado imobiliário em si. Sim. Mas a gente precisa aprender a estar ali negociando o tempo todo para a gente também sempre chegar num termo ali que fique bom para os dois lados. Eu acho que no final é isso, né? Sim. Negociação não é nunca sobre vencer, mas sim sobre entrar ali em um acordo que fique bom ali para os dois lados e assim os dois ficarem satisfeitos. E aí vai para o mercado imobiliário, numa venda, mas para um casamento, para uma amizade, no emprego com o dono, com o seu chefe, vale para tudo essa arte assim de negociar. E é realmente uma habilidade que eu vejo que todos os profissionais aí do futuro têm que adquirir. Perfeito. E você, Myron? Sobrou um pouco pra me falar aqui, né? Os dois vão falar bastante coisa, mas a negociação é uma troca, né? Igual o Ian falou, é um desejo, né? De alguém que tá em busca de algum produto, de algum serviço, e você tá ali podendo atender ele aí com o seu serviço, com o seu produto. E aí na negociação vocês vão negociar quais são os acordos para essa troca, né? Prazo de pagamento, valores, né? Então, sim, é a arte de trocar e uma troca justa, né? Que os dois lados realmente saiam ganhando para poder fazer várias outras negociações aí futuras. Perfeito. Eu acho extremamente importante também, né? Porque, como a Larissa falou, a gente sempre tá negociando, a gente sempre tá vendendo, nem que seja se vendendo em alguma coisa. Então, a gente precisa ter esse tato. E tem gente que eu acho engraçado que tem meio que vergonha, né, de negociar. Tem um país que agora eu não lembro o nome, gente, mas que eles falam assim, se eles estão vendendo alguma coisa pra você, você não tentar barganhar, eles se sentem ofendidos. Eu gostei disso, porque aqui, se você tenta negociar, quem tá vendendo que acha que você é pobre, não tem dinheiro. Se você quer negociar, fala assim, não, mas bora negociar sobre isso, sobre tal ponto, tem gente que não gosta, né? E é extremamente importante a gente chegar nesse consenso, né, pra agradar os dois lados. Mas então, Ian, o que você acha que são as técnicas mais eficazes de negociação para fechar vendas e, no caso, no mercado imobiliário?
A gente acredita fielmente que o cliente ele gosta de ter desconto, né? Então eu acredito que no começo da negociação você precisa entender sobre margem do produto. Você já precisa cadastrar um produto onde ele tem uma margem de negociação. Perfeito. Eu vejo que é uma grande dor quando a gente chega para negociar algo, seja um imóvel, um produto dentro de uma loja, e a primeira coisa que o corretor ou o vendedor te fala é: não tem desconto. Mas como assim não tem desconto? Por que a gente não pensou nisso antes? Então a negociação ela começa muito antes da abordagem. E a gente acha que a negociação começa na abordagem. Existe uma preparação onde a gente precisa conhecer o produto, estabelecer uma margem sobre ele. E a gente precisa antecipar o que seria uma objeção do cliente. Muitas vezes preço é uma objeção que ele tem. Eu, por exemplo, tenho um amigo pessoal que se ele não tiver desconto, ele não compra. E pode ser um desconto de R$1. Ele precisa ter a sensação de que ele tá ganhando alguma coisa. Entende? É verdade, então, hoje eu não consigo pensar num mercado de vendas sem trabalhar a margem de um produto onde eu tenho um limite que eu possa negociar. Óbvio que a gente tem que ter muita responsabilidade com margem, porque não pode ser um ônus para quem tá vendendo. Como o Myron, né? Isso, Myron colocou muito bem colocado aqui, é uma troca e tem que ser bom para todo mundo. Sim, perfeito. E o que você falou, né? Ele tem que ter aquela sensação de que ele tá ganhando alguma coisa, porque no final é isso que ele quer. Nem que seja quando a gente fala assim, vamos dar um brinde. Olha como o cliente fica satisfeito quando ele vai para um atendimento, ganha, sei lá, um chocolatinho, alguma coisa. Então, quando ele negocia e você tem aquela margem, ele sente que ele, olha, eu consegui uma vantagem nisso. E já teve uma discussão, né? Os postos de combustível antigamente tinha bomba, né? De crédito, de débito, né? Então, assim, quando você vai no estabelecimento e o estabelecimento fala assim, não, à vista ou a prazo é o mesmo valor, o cara se sente ofendido de não ter um desconto. Exato. Porque, cara, tô te pagando à vista ou a prazo, então, tipo assim, o que é pior pra vocês, então você tá me obrigando a pagar a taxa de juros. Sim. Mesmo não usando, então, tipo assim, você tá me forçando a pagar uma margem que ela não existe na realidade, né? Então, eu acho muito importante isso, porque causa uma experiência negativa do cliente. Eu, por exemplo, igual você falou com seu amigo, eu acho um absurdo o cara me cobrar sachê de ketchup. Né? Até porque a maioria dos lugares não cobra, né? Aí você vai pra um lugar que... Mas agora tá polarizando isso. É que eles agora estão terceirizando essa responsabilidade pro cliente que tinha que ser dele. Eu sempre costumo dizer, entenda, depois venda. Então, primeiro você precisa entender qual que é a expectativa do cliente. O que o cliente quer? Ele quer entender que ele é beneficiado quando ele tá nesse estabelecimento. Coloca na margem do hambúrguer o custo do sachê. Não vai ter diferença nenhuma no preço final, mas vai melhorar a experiência de compra do cliente. E vai ter alguns clientes que não vai gostar de ketchup, nem vai usar, não vai gostar, nem vai usar. Então, aumenta ainda a margem desse estabelecimento. Sim, de lucro. Então, é a estratégia que tá errada. Acho que é a frase que tem que ficar forte aqui. Entenda, depois venda. Você precisa entender o que é a expectativa, qual que é o anseio do cliente. Depois você começa a construir a venda, seja em qualquer mercado. Perfeito. Uma pergunta para Larissa agora. Qual a importância para você de preparar e ter um bom conhecimento do produto para ter sucesso no fechamento de vendas? Toda importância. Eu acho que quando a gente não conhece bem o produto, é quando a gente começa a passar insegurança, começa a ficar meio assim, ansioso demais, mostra ali total despreparo e ali eu acho que desqualifica você em relação aos concorrentes, por exemplo. Então, ter o conhecimento do produto, é isso que o Ian falou, vai te trazer já as objeções antes, você já vai muito mais preparado. Não, eu já sei que essa localização não é tão boa. Então, como que eu posso trazer isso de um ponto de vista positivo? Ao invés de falar que a localização é lá no fim de mundo, vou falar que você vai ter paz, tranquilidade, olha como seus filhos vão poder brincar. Tudo é questão de perspectiva, né? Ponto de vista e perspectiva. E isso você tem que ser muito sincero, porque eu vejo também muitas vezes o loteador, o incorporador, principalmente, muito apegado ao produto e achando que o produto é perfeito. E aí eu vejo que acaba errando porque não consegue ver essas outras variações, esses outros pontos de vista. Então, entender bem o produto vai te fazer ser muito mais assertivo ali na sua comunicação. E aí, falando um pouquinho mais do marketing, né? Muitas vezes a gente cria uma comunicação maravilhosa pro produto, aí chega o corretor e não fala nada daquilo. Então, também tem que estar alinhada essa comunicação também. Então, estudar bem as peças, estudar bem o que foi comunicado ali, né? Porque foi feita uma estratégia para chegar ali naqueles argumentos, para chegar naquela frase que está sendo falada, naquele tom de comunicação. Então, se apropriar para fazer disso um bom atendimento e ter ali uma negociação de sucesso. Porque realmente, se você chegar e não se preparar para isso, a chance de você parecer despreparado, ansioso, é muito ruim você conversar com alguém que não tem confiança no que fala. Às vezes a pessoa tá pronta para comprar,
mas no seu tom de voz ali, ela já te afasta. A gente tava até conversando de um exemplo aqui da Indy, não vou citar aqui no caso pessoal dela, que ela foi pra fazer um procedimento, mas o médico já falou assim, meio assim, não passa entregando meus procedimentos. E aí ela já se afastou. E é justamente por isso, porque quando a gente passa uma confiança no que a gente faz, no que a gente sabe fazer, a gente tá se vendendo ali, né? A gente confia naquilo que faz, confia naquele produto. Agora, o contrário, quando a gente tem ali alguma dúvida, que é falta de estudo, falta de sentar, falta de ver o empreendimento, por exemplo, no caso do mercado imobiliário, aí realmente a gente fica muito mais frágil e aí inverte o jogo, né? Parece que o cliente tá dominando a negociação e numa negociação de sucesso, quem tem que dominar é você que tá vendendo. E eu queria abrir um parênteses que a Larissa falou, essa questão, o cliente hoje tem informação. Sim. Então, realmente, dependendo do produto que pensa. O cliente está fazendo a compra do imóvel. O imóvel da vida dele, que vai morar com a família. Ele pesquisou muito mais do que você. Sim. Ele estudou muito mais do que você. Então, ele tem informação. Não se iluda, né? Mas aí a gente abre um parênteses, que eu ia até inverter essa ordem. A gente falou de conhecer produto. Mas não tem como eu conhecer produto sem conhecer cliente. Verdade. O cliente é que vai te munir de informação para que você busque o produto que ele quer. Então, esse diálogo que a gente faz lá no começo, antes de ir para o produto, é onde eu vou colher todas as informações que vão me fazer nichar qual é o imóvel ideal para esse cliente. Perfeito. Justamente porque, como ele colocou, o cliente já pesquisou muito mais. Esse é o 100º imóvel que você está vendendo, mas talvez é o primeiro e único imóvel da vida dele. Então, ele tem as características, ele tem todas as qualidades que ele busca no imóvel. E aí, quando ele te fornece essas informações nesse primeiro diálogo, você vai fazer um filtro naquilo que você tem para oferecer. E ainda que o imóvel seja longe, eu não vou destacar as qualidades ruins do imóvel, os pontos negativos. Eu vou destacar que perto eu tenho um supermercado, que perto eu tenho uma farmácia, que eu tenho uma linha de ônibus na porta, que é um bairro que oferece muita segurança, embora seja novo. A infraestrutura do bairro é sensacional, porque dentro do que o cliente me forneceu primeiramente, ele me falou que segurança era uma prioridade para ele. E talvez eu vou levar para um condomínio, eu não vou vender o imóvel na rua. E o nosso mercado, né, Ian, é umas brincadeiras que a gente faz internamente que a gente não sabe o tão mal que essa brincadeira dá o resultado do nosso trabalho, né? Sim. Nunca o cliente vai procurar um imóvel que ele tem condição de comprar. Ele vai procurar aquele que ele quer. E aonde que entra a consultoria do corretor? É encontrar o imóvel que ele quer com a condição que ele pode, né? Bom isso. Então, assim, aí a gente fica brincando, ele quer comprar, ele veio aqui olhar um apartamento de 3 quartos para comprar no máximo 2 quartos no bairro mais distante. Cara, é uma fala nítida que ele não está preocupado com o cliente, não está focado no cliente. Quer dizer, você tem que tentar solucionar esse gap que está dando. Na verdade, num mercado tão competitivo como é o mercado imobiliário, eu vou trazer um número para vocês que eu pesquisei antes. Em Lagoa Santa, nós temos cerca de 115 imobiliárias. Não. Uma cidade que tem hoje 75 mil habitantes. 115 imobiliárias. Se a gente colocar ali que cada imobiliária tem 3 corretores, nós estamos falando de aproximadamente 400 corretores. Enquanto você brinca de ser corretor, o cliente não brinca de ser cliente. E sempre vai ter um corretor querendo atender o cliente que está na sua mesa. Então, todo cliente que chega para você, ele tem um anseio, ele tem uma necessidade, ele tem um sonho. Ainda que a renda dele não seja compatível para o sonho que ele tem. Agora, cabe ao corretor tratar isso com muita seriedade e moldar esse sonho dele à realidade que ele tem. Daqui a pouco, você, com a sua especialidade, vai mostrar para ele, cara, esse é o primeiro imóvel para a gente ter um trampolim para pular para o próximo. Talvez iniciar no imóvel de 1 milhão é muito difícil. Mas se a gente começar nesse aqui de 500, esse imóvel tende a valorizar nos próximos 5, 10 anos, e em 10 anos você vai estar morando no imóvel de R$1 milhão. Perfeito. E pegando um gancho disso aí, de você entender a dor do cliente e você oferecer o que ele pode, tem uma estratégia que eu li no livro, aquele gatilhos mentais, as armas da persuasão, que fala dos gatilhos mentais, que ele fala disso, que quando o cliente ele quer, o que o corretor de sucesso de vendas, desse exemplo específico do livro, inclusive, era corretor mesmo, fazia que ele conseguia vender mais, ele entendia o que o cliente queria, beleza. Aí ele ia levar o cliente primeiro para um imóvel bem
inferior, porque não tinha mais assim, bem feio, bem aquela coisa que ninguém quer. Aí o cliente vai olhar e tomava susto. Nossa, esse aqui. Aí ele, não, mas tem um outro aqui, vou te levar. Aí ele levava pro outro. Aí automaticamente a gente tem muito isso de comparar. Não sei se vocês já viram essas frases que falam assim: o feio só é feio se tiver gente mais bonita que ele perto, mas se tiver gente mais feia, ele vai ser o mais bonito da mesa. Então isso da comparação. Então esse corretor específico citado no livro, ele fazia essa tática, ele levava primeiro o cliente para ele entendia o que o cliente queria, achava o produto assim mais ideal, mas aí ele levava primeiro para um produto bem inferior, bem acabado, feio, todo horrível, de todas as formas possíveis, para o cliente tomar aquele susto. Aí depois ele levava pro outro, ele, nossa, é isso. E a grande realidade que a gente precisa entender é que se fosse fácil, todo mundo fazia. Sim. O nosso papel é desburocratizar o processo entre o sonho e a realização dele. Quando a gente parar de entender que a gente não é corretor, a gente é facilitador de sonhos, a gente começa a tratar isso com um pouco mais de seriedade, sabe? Eu acho que a gente tem que trazer mais responsabilidade para aquilo que a gente faz na ponta. Porque tem muita gente que caiu de paraquedas no mercado imobiliário e pensa assim, mas se eu vender um imóvel, eu consigo ficar 6 meses sem trabalhar. Mas tem muita gente se preparando para ser o corretor imobiliário. Verdade, e esses caras que se preparam são os caras que se destacam. Você que tá assistindo a gente aqui agora é o cara que vai se destacar amanhã, porque você tá parando aqui 1 hora do seu tempo para colher informação, para sair na frente do mercado, né? Perfeito, Ian. Ian, você que é uma pessoa aí que já mexe com vendas há muito tempo, quais são as objeções mais comuns e como lidar com elas para combater essas objeções? Então, objeção a gente falou um pouquinho aqui, né? Preço sempre vai ser uma objeção, desde que o mundo é mundo, isso nunca vai deixar de existir, né? E a gente pode falar também aqui, eu gosto muito de falar de um pós-venda, porque a objeção que vai vir no pós-venda, ela pode ser sanada antes. Quando antes de vender o produto, você faz aquela pergunta clássica para o cliente: você entendeu tudo que a gente falou sobre esse produto? Era exatamente esse imóvel que você queria? Isso atende à sua expectativa, à sua realidade hoje? Porque às vezes o cliente vai fechar com você, mas ele não entendeu. Ou às vezes ele nem vai fechar com você porque ele não entendeu e ele não vai falar. Então quando você faz essas perguntas que provocam, ele te entrega ali qual é a objeção que está por trás do não dele. Todo não tem uma objeção por trás. Com certeza. Perfeito. Larissa? Eu vejo que a maior objeção sempre é relacionada a preço também, mas eu vejo que as objeções, normalmente, elas vêm pela falta da informação clara. Então, é isso. Eu acho que traduzir a mensagem, confirmar se entendeu, trazer as informações, assim, das mais básicas possíveis, é muito relevante, sabe, para esse processo, assim. Porque se o cliente estiver confuso ou tiver um ruído na comunicação, alguma coisa ali que não tá claro para ele, isso pode afastar ele de comprar. Se tiver alguma coisa que ele não tiver entendido. Então, assim, até as coisas mais simples, assim, igual a gente tava vivendo um exemplo desses dias na Metmob mesmo, que a gente respondeu a pergunta sobre quanto que era o reajuste. Se era mensal ou não, enfim. Só que esse é um assunto que gera muita dúvida. Talvez não é nem ideal você mandar uma mensagem curta. Tem que responder ali, mandar um áudio, perguntar, porque tem gente que é totalmente leiga nesse assunto e tem gente que já conhece sobre o assunto. Sobre taxas de imóveis, sobre tipo de financiamento. Então, tem muitas dúvidas também que dentro do mercado imobiliário são comuns, que a gente pode trazer aí até nos próprios conteúdos, né? Para poder ajudar o cliente nesse processo e até criar um vínculo também, porque conteúdo também é uma técnica de negociação importante. Quando você tem ali um marketing de conteúdo bem estruturado, e aí eu vou puxar essa sardinha pro meu lado mesmo. Querendo ou não, você cria um vínculo de confiança, de autoridade ali com o seu cliente. Ele vai te ver ali como uma pessoa que ele pode confiar, que ele confia ali para poder comprar um imóvel, que é um sonho da vida dele. Então, é uma técnica também. Então, você traz esses conteúdos com essas dúvidas mais frequentes, é uma forma aí de resolver essas objeções mais comuns. E, de novo, né, o preço também sempre vai ser uma dor ali que o cliente pode ter. E aí você ter, por exemplo, uma técnica que eu gosto muito é de você nunca ter só uma opção de um produto, sabe? E aí trabalhar muito bem a pré-venda, ou seja lá quem tá atendendo os clientes, opções similares também que atende, opções igual o Myron falou, já na expectativa dele, né? Se o cliente tá perguntando imóvel de 1 milhão, já vamos olhar um de 800. Mas ter essas opções
negociações também, assim, ter uma margem de produtos que tenha relação, sabe? Claro que nem sempre isso é possível, né? Às vezes tem uma oportunidade num local que é único, enfim, mas ter essa margem vai te ajudar também a ter melhores negociações. Perfeito. E você, Mayra? Só um gancho no que ela falou aqui na questão de ter o imóvel de 800, a gente precisa tratar isso com muita responsabilidade, que é importante ter, mas não começar por ele, tá? Se o cliente falou que quer um imóvel de 1 milhão, não comece pelo imóvel de 800. Não despreze o cliente. Tenha ele como uma válvula de escape, um plano B, mas comece sempre pelo imóvel de 1 milhão, 1 milhão e 100, porque ele precisa sentir que você acreditou no potencial dele. E colocar esse imóvel de 800 mil como prioridade. Senão ele vai se sentir até ofendido, né? Ela tá me chamando de pobre, que nem mas uma informação básica, é importante a gente levantar isso aqui, porque pode ter pessoa que tá começando o mercado agora. E até uma coisa importante, não julgue também o livro pela capa, né? Porque, assim, é muito normal, por exemplo, principalmente no alto padrão, às vezes o cara lá tá com um carro velho, você acha que ele não tem dinheiro, distrata ali, e depois quer fazer a melhor técnica. Aí, meu filho, não tem gatilho mental que salve. Resolva isso. Não resolve, porque ficou uma impressão negativa. Exatamente. Então, trate todo cliente realmente como igual, como todo cliente ali, ele é potencial, realmente não olha essa questão da vestimenta, não vai nos achismos, assim. Tem muita gente aí, a gente acha se o cliente não ganhou uma herança, né? Ele é simples, mas não ganhou uma herança. Gente que é rico e você fala, tem gente que é assim, quanto mais rico, ele sabe que ele não precisa mostrar nada. Ele anda simples, confortável. De crença dele mesmo. A gente na ponta, né, realmente o corretor de imóveis, a gente trabalha muito sob pressão, né? A gente não trabalha com produto que você vende todo dia. Então a gente tem um tempo de venda ali alto e às vezes essa ansiedade do corretor atrapalha muito. Então às vezes ele fica com tanto medo de perder a venda que ele não trata as objeções. Tipo assim, se o cliente não falar, eu vou ficar escondido, né? Então o que Larissa falou, muito importante, é de como você também já tratar objeções até antes mesmo do atendimento, né? De você, no seu vídeo que você está fazendo, você já fala do problema. Tem um cara do ramo de automóveis que ele faz um vídeo e até viralizou, que ele fala só os defeitos do carro. Não compra esse Quid que não, porque ele dá 22 graus por litro, mas o volante cai, que não pode bater a porta. E tipo assim, então ele faz a técnica do contraste que a gente falou, né? Tipo assim, o extremo, né? Sim. Muito ruim. Vou te mostrar agora um bom, que aquilo vai, tipo assim, porra, o que se eu tivesse visto o de 1 milhão primeiro, eu ia achar o de 500 mil horroroso, né? Sim. Mas como eu vi o de 300 mil, você me trouxe de 500 mil, eu falei, de 500 mil tá muito bom. Então, essa técnica do contraste, ela realmente é a estratégia de gatilhos mentais que a gente utiliza. Eu acho que é isso, o corretor não pode ter medo de tratar as objeções e o melhor, saber antecipadamente quais são as objeções do produto para estar pronto para poder responder as objeções. Eu costumo dizer que a objeção é uma segunda chance que o cliente está te dando, tá? Se ele coloca objeção, vai pra cima dessa objeção e tenta contornar. Porque ele ainda está acreditando que você tem a solução que ele precisa. Ele tá te dando uma chance. Agora, quando ele não te fala nada, cara, não deixa o cliente... O silêncio é o pior. Não, e tem uma coisa muito séria que eu aprendi também em um livro. Não, tô citando muito livro aqui. Mas nem lembro o nome desse pra falar aqui pra vocês. Mas uma frase que me marcou muito. O não tem que ser a motivação. No caso, lá tava falando de venda do vendedor, mas do corretor também. Tem que ser a motivação. A pessoa manda uma mensagem, aborda a pessoa, não. Ele falou não. Gente, você tem que olhar o não como combustível. Não a objeção, né? Que o não também é uma objeção. Como combustível. Falou não, mas pergunta por quê. Não é só porque a pessoa falou não que você vai... Isso tem que ser assim, tem que estar na cabeça, eu acho, de todo corretor. Você que é corretor, tá vendo? Falou não, olha que bom. Nossa, isso me motivou. Porque faz parte. Então, ele vai falar um não. Cabe a você. Você vai ser um corretor bom, um vendedor bom, às vezes em qualquer área. Se você souber receber esse não. E não ficar, ai meu Deus, falou não pra mim. Porque não, a gente sabe que o não às vezes é difícil em todas as áreas da nossa vida. A gente sempre quer um sim, né? Então, quando a gente trata isso e entende que o não, vê o não como uma coisa boa, como uma motivação, aí a gente realmente deslancha nas vendas. A gente sabe tratar esse não. Então, vamos a mais uma pergunta aqui. Uma boa. Que a gente falou do não e a gente falou da objeção. Agora, o que fazer quando o cliente
não responde nada, dá vácuo total. Cara, ultimamente eu tenho adotado um método lá no WhatsApp da nossa empresa. Quando o cliente não responde nada, ele não fala mais nada, eu mando um WhatsApp para ele assim: Dona Maria, pelo fato de não obter uma resposta, eu posso considerar a nossa negociação encerrada? Aí ele responde. E aí ele responde. Sério? E quando ele não responde, sabe o que você faz? Manda uma mensagem bem cedinho pra ele e apaga. Aí você Manda essa mensagem pra ele e apaga. Ele vai te mandar 3 pontos de interrogação. E a hora que ele te mandar 3 pontos de interrogação, você liga pra ele. Não manda nada no WhatsApp. Aí você liga pra ele. Ele vai te atender, ele tá ali curioso pra saber. Poxa, essa aí eu gostei, que é tipo o gatilho da curiosidade, né? Se uma coisa que a gente é curioso. Nossa, gente, gostei demais. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso que vocês fazem? A gente não responde? Vai, que pode ir? Não pode falar primeiro. As damas primeiro, né? Não, eu acho assim, uma técnica muito simples, mas que costuma funcionar, é sempre terminar com perguntas. Esse negócio de qualquer coisa, estou à disposição, é pedir para receber silêncio, porque o cliente, ele precisa de algo que motive ele a conversa continuar. E falando de imóvel, esse tempo demora muito. Então, se você deixar muito aberto, esse qualquer coisa ficou à disposição, ele vai ver outro anúncio, vai conversar com outro corretor e a conversa vai morrer ali. E a gente já entendendo esse processo que o cliente passa, é importante a gente já ir instigando ali com perguntas que facilitem esse processo. Deixar muito aberto nunca é bom, eu acho, pra essa questão da... e deixar muito, assim, genérico também, eu acho. Esse qualquer coisa fica à disposição, é muito... Coisa só chamar. É muito genérico, assim. Eu acho que falta trazer também essa coisa, assim, de vamos falar do seu problema específico, trazer ele uma coisa que é muito pessoal, e essa hora o atendimento, ele precisa ser realmente humanizado pra poder entender o cliente e trazer essa pergunta-chave, assim, sabe? Matador, do tipo, já conversou com sua esposa? Era isso que eu tinha me falado, então. Então, conversa com isso sua aqui esposa. é legal, porque quando a gente tá falando, por exemplo, de um lead que entrou pra gente, e aí você tenta ligar pro cara e não consegue. Aí você manda um WhatsApp pra ele e fala assim: seu João, te liguei agora, não consegui falar, eu sou o cara do loteamento e tal, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, vou aguardar seu retorno então. Um abraço, obrigado, tchau. Você encerrou a negociação. Encerrou. Você deu pra ele abraço, obrigado e um tchau. Seu João, então é isso mesmo. Quando você puder, você me dá uma ligadinha aqui, tô te esperando, hein? E deixa aberto. Sim. Sabe? Nunca finaliza a mensagem do WhatsApp. Aguarda o seu retorno. Eu mando isso, aguarda o retorno. Não finaliza, porque daí ele entende que já tá resolvido. Se ele não te responder, ele não tá sendo essa educação. Perfeito. Entende? Um ponto é ponto, né? Ponto é ponto. E você, Mário, o que é que você faz quando o cliente não responde? Ô, gente, eu tô vivendo essa semana uma situação bem complicada com relação a isso. Eu tô com um cliente... Eu tô com um cliente... Casos de família, né? Com Regina Bopar. Tô com um cliente que mandou documentação. A gente mandou documentação pra consultora. E aí, a renda não tava atendendo e a consultora pediu o extrato. E eu manda o extrato pra mim. Aí ele, amanhã eu vou... E já tá no ponto dele não me responder. E esse cliente, uma indicação do amigo meu. Perguntei ao amigo, o cara me deixou no vácuo aqui, só. Ele não... Sabe o que ele falou? Ele odeia a gente que cobra ele. Ele tava puto comigo que eu tava cobrando ele os tratos. Mas então me responde, né? Então, assim, é complicado a situação, Vou né? te dar uma dica. Você vai virar e falar assim com ele: a gente pode conversar sobre seu extrato dia tal? Ele vai ser obrigado a responder. Podemos confirmar seu extrato até sexta-feira? Porque se deixar também, tipo assim, me manda, aí vai virar cobrança. Mas aí, quando ele firma um compromisso, lembrando que aqui também não tem nada que é regra, né? É teste isso, viu, gente? Firma um compromisso, tende a não quebrar. Se ele virar e falar assim, não, eu combinei com você até 9 horas da sexta-feira, ele tende a tentar fazer isso. Então, mandar, vamos combinar de até sexta-feira, 9 horas, você me enviar, pra gente manter os prazos, e eu conseguir pra você o que a gente conversou. Ele tende a falar pelo menos assim, sim, até sexta, não, eu não consigo, só final de semana. Mas pelo menos não vai ficar no vácuo, né? Eu assim, né, a situação, eu já tentei ligação, já mandei pergunta mais informal, e aí mandei já a mensagem para me despedir. Infelizmente, não consigo segurar mais sua reserva, né? Preciso do extrato. Devia ter feito isso antes. Então, assim, a gente tem as técnicas, mas tem vezes também que eu acho que é uma coisa pessoal do cliente ali e que a gente vai. Mas entender a realidade. O mais importante que eu acho é essa questão de você sempre deixar aberto o diálogo. Então, você tem que terminar sempre a sua... Se você quer que a conversa prossiga, você tem que terminar a sua fala com uma nova pergunta. E você acha que esse não que ele não te deu ali, que ele deixou a conversa se esvair, você ganhou ou perdeu?
os meus sentimentos hoje que eu perdi. E eu te digo que você ganhou. Porque você ganhou a oportunidade de analisar esse cliente e tratar com o próximo diferente. Você vai validar outros métodos. Esse método não deu certo, agora a gente vai validar outro. É assim que a gente faz. Vai testar o método da Larissa. Vai testar a minha, vai mandar uma mensagem, vai apagar. Que é muito bom. Eu tô querendo fazer. Essa é a realidade. Então, assim, eu sempre costumo olhar com o copo meio cheio. O que eu posso melhorar num próximo atendimento com um cliente com esse perfil que não deu certo aqui? Então, olha pra isso. A gente nunca vai vender pra todo mundo. A grande realidade é essa. Seria muito fácil chegar aqui e vender essa ideia de que nós vamos vender pra todo mundo, valida esse método aqui que você não vai perder nenhuma venda. Cara, a perda faz parte do nosso processo de formação como corretor de ponta. Sabe? Então, isso faz parte da vida. Quantas perdas eu sofri pra chegar até aqui hoje? E às vezes ele também, como ele tá comprando ali por uma indicação de um amigo, ele tava naquela emoção e no passar do tempo aquela emoção foi, a razão foi entrando e ele não talvez tá não faça sentido agora. Não faz sentido agora, mas apesar que eu acho também que, assim, né, ele deveria me responder também, pelo menos alguma coisa, né? Mas é que a gente espera do cliente aquilo que a gente entrega. Esse é o nosso erro na vida. Eu não posso esperar de você aquilo que eu entrego, porque isso é sobre mim, não é sobre você. E aí a gente fica frustrado. A gente fica frustrado. Eu vou até falar, por exemplo, o meu depoimento. Eu sou uma pessoa que odeio ligação. E eu sei que esse negócio de imobiliário dá muito certo a ligação, inclusive eu indico para meus clientes, eu falo, liga pro lead e tal. Mas no meu processo de compra das coisas, assim, em geral, eu odeio ligação. Pra mim é o WhatsApp. Porque eu posso estar em reunião, eu posso estar em alguma coisa. Também tem esse problema que hoje em dia um monte de número liga e não fala nada. Ou procura Roberto. E aí eu fico lá recebendo um monte de ligação inútil, né? Então também tem esse problema. Então eu acho também que ver esses exemplos, igual você falou, pra entender que existem clientes diferentes da gente o tempo todo. Isso me lembrou um método que eu uso lá, Mari. Quando eu ligo pro cliente, eu falo, Dona Maria, eu tô te ligando no horário ruim? Você pode falar agora ou prefere falar pelo WhatsApp? Tem algum melhor horário pra eu te retornar? Perfeito. Porque você precisa entender o momento do cliente. Talvez ele tá numa carga horária de trabalho, talvez ele tá numa reunião de negócio. Eu sou o tipo de pessoa que eu não respondo WhatsApp, gente. É uma dor que eu tenho. Eu preciso evoluir com isso. Tem 47 mensagens aqui agora que eu preciso responder. Mas eu sou o cara da ligação. Se você me ligar, eu vou te atender e nós vamos resolver na hora. Porque eu faço 1 milhão de coisas. Às vezes eu abro a mensagem, não consigo responder na hora e depois ela some, sabe? Então cada pessoa é um perfil. Na mesa aqui nós temos 2 perfis distintos. Então essas perguntas assertivas vão te fazer entender qual que é o melhor método de tratar com esse cliente. E o nosso desafio, igual a gente tá falando aqui anteriormente, é para você entender a dor do cliente, assim, o real desejo dele tá por trás daquele lead que ele se cadastrou. Não tem a forma melhor do que uma conversa, né, cara? Exato. Assim, é muito difícil você pôr mensagem. Você pode ir, eu criei um fluxo aqui de script que é matador. Cara, você conecta mais pela conversa, pelo tom de voz, você consegue entender, até porque a gente assim, interpreta, às vezes, errado um WhatsApp, né? Às vezes você fala uma coisa ali e a pessoa, já aconteceu comigo. Nossa, você, sei lá, tá gritando comigo, tá? Gente, mas tô falando normal. Por isso que às vezes eu uso o emoji pra muita coisa ainda, pra facilitar, pra pessoa tentar meio que entender o meu tom de voz. Inclusive, uma outra dica que já me passaram de atendimento ao cliente, que eu vou aproveitar pra você botar na sua lista de dicas a seguir, é mandar emoji também, quando ele não responde. Já me falaram isso. Tem uns que acham engraçado. A pessoa, você manda um emojizinho assim, uma carinha, a pessoa acha engraçado às vezes e vai te achar legal e vai querer te responder. Falou, mandou uma carinha. Teve um cara que me chamou, só concluir, um cara me chamou pra ir pro restaurante dele. Conhecer e tal. E aí eu, beleza, eu vou. Mas aí ele falou assim, não, mas vai logo, e mandou uma carinha do olho lacrimejando com cara de triste. Eu achei muito engraçado e me deu vontade de ir, porque eu achei muito dinâmico ele. Ele vai logo, uma carinha assim, chorando, com o olho, uma lágrimazinha triste. Que legal essa abordagem, e diz que dá muito certo. Pessoas que trabalham com isso falam que não tá respondendo, manda emoji. O emoji realmente é engraçado, que quebra, algumas pessoas realmente fazem até figurinha, né? A gente não acha engraçado quando fala alguma coisa, manda figurinha. Eu amo figurinha. Eu dou muita risada. Mas você ia falar, Larissa? Eu nem lembro mais o que eu ia falar. Porque a gente tava falando disso, mas assim, a gente tem que entender que a conversa é muito válida, falando principalmente de um imóvel, né? Que é acho que é sempre legal a gente trazer pro contexto. Tipo assim, Larissa, eu vendo roupa, eu preciso ligar pro meu cliente? Pelo amor de Deus, não. Nem coloca preço também no direct também não, porque é uma compra mais simples, é uma compra que ela não tem tantas questões envolvidas. Então, quanto mais complexo for a sua compra, e a casa normalmente é um
sonho. Não é todo mundo... Alto, né? Exatamente, é mais alto. Envolve várias pessoas. É muito difícil uma pessoa comprar uma casa, assim, sem consultar ninguém. Normalmente ela leva pai, mãe, marido, sobrinho, todo mundo pra poder opinar. Então ele é um processo mais longo e por isso que, querendo ou não, a conversa acaba sendo muito essencial. Por mais, igual eu falei, eu detesto, mas eu sei que em algum momento na tomada de decisão vai ter que passar por isso. Não tem como fugir. Às vezes é o sonho da vida da pessoa. Muito importante. Às vezes é o sonho, é o dinheiro que ela juntou, às vezes a vida toda pra ela comprar aquele imóvel. Tem algumas perguntas que são pontuais. É você que toma essa decisão ou você depende de alguém pra tomar essa decisão? Porque muitas vezes o cara não fala, mas ele depende da esposa. E aí quando você faz a pergunta, eu preciso conversar com a minha esposa. Então você tá apresentando o imóvel pra uma pessoa que o poder de decisão não tá só com ela. Então é muito importante daqui a pouco apresentar o imóvel pros dois. Sim. Porque aí você apresenta, aí depois você tem que voltar com ela, e aí depois ele tem que tomar essa decisão. Outra coisa que eu ia falar sobre essa questão de não responder é ter um CRM, né, gente? Não dá pra não ter um CRM. Porque talvez não é o momento do seu cliente agora. Mas aí você coloca ali, contactar esse cliente daqui a 2 meses. E aí o CRM vai te lembrar de voltar a fazer contato com esse cliente daqui a 2 meses. E aí você vai falar pra ele, seu João, a gente conversou aquela vez, acabou que a gente não seguiu com a negociação, mas eu tenho algumas oportunidades aqui agora. Faz sentido pra você a gente reabrir essa negociação? É verdade. E quando você fala que tem algumas oportunidades, surgiu algo novo. Você já tá trazendo o gatilho da novidade. E aí você fala, eu tenho algumas, mas são poucas. E aí você já tá trazendo o gatilho da escassez. Você já tá provocando o seu cliente a pelo menos querer saber o que é que você tem de novo pra apresentar pra ele. Isso costuma dar muito certo. Perfeito. Aproveitar, só que eu lembrei de uma sugestão muito boa pra dar, que nem tava no roteiro aqui, mas eu acho importante, relevante dar uma estratégia que um corretor amigo meu, ele usa, e ele diz que funciona demais, que você falou aí de perguntar pra esposa e tal, que nesse caso, né, a esposa dele é SDR. E aí ele vai pra visita e leva a esposa. E às vezes o cliente leva a esposa também, né? Então, a esposa dele fica com a esposa do cliente e ele fica lá. E às vezes o cliente, ele não vai sentir a vontade, às vezes, de homem pra homem, porque a gente sabe que homem, às vezes, não é tão aberto assim, que nem mulher chega com outra mulher, já conversa a vida toda de tudo da vida, né? Então, tem as exceções, né? Tem as exceções. Mas aí ele, às vezes ele achou o valor ruim, às vezes ele não vai falar, principalmente essa questão de valor por orgulho, né? E aí, a mulher conversa, então eles vai dar uma volta ali, tá com a mulher, depois a mulher do cliente chega e conversa com essa mulher do corretor e fala, não, é porque ele achou isso e isso. Aí ela já passa pro corretor o que ela falou, porque mulher é mais aberta, né? E fala tudo. Aí o corretor já pega ali e já aborda o cliente. Legal. Então já tem essa rede aí de comunicação. Atende em dupla, né? Isso. E quando a indicação vier também, tenta colher do indicador informações que te aproximam, te familiarizam com o cliente, sabe? Qual que é o tipo de imóvel que ele tá querendo? Será que você sabe? Às vezes já trocou uma ideia com o cara. E aí você vai gastar um processo de descobrir isso lá na ponta e talvez é essa paciência que o cara já não tá ali. Então, quanto mais informação a pessoa que tá te indicando... o que eu tô tentando nessa estratégia é exatamente isso. Eu tô me apoiando, eu fui na negociação toda sozinho, e aí na hora que eu senti que não tá andando, eu cutuco o indicador, ó. Ele não tá me respondendo. Aí o indicador falou assim, ó, ele não gosta de ser cobrado, ele se sente... E manda até um kkkk, tipo assim. Aí que eu falei, vou dar o tempo dele também e aguardar o tempo. Então, assim, igual você falou, essa troca, se você tiver abertura com o indicador é um cara que pode te apoiar muito aí nesse momento, né? Perfeito. E, Ian, qual o papel na negociação, né, da linguagem corporal e do tom de voz para ter esse sucesso aí no fechamento? Gente, é importante eu dizer que aqui tá assim, as perguntas estão vindo ao vivo, tá? Não me deram script antes, né? É assim, eles estão testando o meu nível de conhecimento intelectual no que tange a vendas. Mas assim, eu acho que linguagem corporal é muito importante, né? Eu acho que você não pode começar uma negociação, uma conversa com um cliente físico de braço cruzado, você não tá receptivo. Sabe? Quando você faz isso aqui, você tá fechado para o que ele vai te informar. Então, abre os braços, gesticula. Quando for algo abrangente, abrange. Sabe? Quando for algo pequeno, parcelinha. Sabe? Essas coisas, ele é visual. Parcelinha. Exatamente. Então, assim, a parcela ela sempre é linha, né? Ela é pequenininha. Então, você traz aqui e quando você faz isso, o cliente, ele tá te ouvindo, mas agora ele tá te vendo. Nossa, é pequeno mesmo, né? Inconscientemente, é isso que você tá comunicando. E o tom de voz, gente,
Cara, eu tô falando de um imóvel segunda moradia, é onde o cara vai passar ali os dias dele com a família, momentos de lazer. Um tom mais aí a gente já traz um tom mais calmo. Ah, não, é um imóvel comercial, eu já trago uma agitação, é aqui que você vai ganhar dinheiro e mais tal, energia. sabe? Mais enérgico, sabe? A gente precisa entender tudo isso. Então, a gente percebe que tudo que a gente tá falando aqui passa de conhecer o cliente, passa primeiro por conhecer o cliente. Eu sempre costumo dizer pros meus times de venda, de consórcio, de varejo, até na nossa agência, esqueça o produto. Foca no cliente. Foca no cliente. É o que você tem de mais precioso hoje. E é uma coisa que parece tão óbvia, mas não é. Não, e a gente precisa falar isso incessantemente, porque eu percebo no dia a dia. Eu vou contar um caso pra vocês. Eu sou investidor, eu gosto de fazer negócio, empresário. Eu comprei uma cafeteria uma vez. Deu tudo errado, tá? Já vou contar pra vocês. Mas eu comprei. Eu comprei a cafeteria. E eu lembro que um dia eu precisei atender na cafeteria, porque 2 dos meus colaboradores que estavam lá não podiam ir no dia, e eu fiquei lá, no horário de almoço, fiquei lá. Entra uma senhora e eu recepciono ela dessa forma aqui. Olá, seja bem-vinda à nossa cafeteria. Quando eu falei isso pra ela, essa mulher começou a chorar. Nossa. E aí eu falei, meu Deus, e tal. E aí eu falei, senhora, tá tudo bem? Eu falei alguma coisa que a senhora não gostou? Ela, não, é porque eu acabei de sair da Boticário e eu fui tão maltratada, e eu chego na cafeteria e você me deseja, seja bem-vinda à nossa cafeteria. Ela se sentiu parte da cafeteria, ela se sentiu pertencente, ela se sentiu especial. Então, assim, a forma com que você recebe o cliente vai abrir portas pra você. Então, é uma coisa que é óbvia, mas que a gente precisa falar todos os dias, né? Sim. Legal demais. O atendimento, a gente já falou isso, até em outros episódios, faz muita diferença em uma coisa que realmente parece bobo, mas eu acho que é nas mínimas coisas. Se a gente não consegue fazer um bom atendimento básico e um detalhezinho, como é que a gente vai prometer outras coisas? Ah, não, eu faço e aconteço, se você não consegue fazer o básico bem feito, né? E a gente falando ali de tom de voz, por exemplo, eu sempre digo, quanto mais você souber do cliente, melhor vai ser sua oferta, né? WhatsApp, vamos voltar ali pro WhatsApp. Se o cliente tá só te mandando texto, será que o ideal é que eu grave áudio pra ele? Não, resposta não. Não, porque se ele tá te mandando texto, provavelmente ele tá numa reunião, em alguma situação, onde o tempo que ele tem, ele te manda um WhatsApp em texto. E aí você manda áudio pra ele. Aí ele olha ali um áudio, e a gente costuma mandar áudio não, né? Podcast, né? 2 minutos, 40, 3 minutos. Ele não vai te ouvir. Eu odeio também. Ele não vai te ouvir. Agora, se o cliente tá comunicando com você por áudio, o ideal é que você também responde por áudio. Perfeito. Porque se você manda texto... Eu tenho, por exemplo, a minha mãe, ela é mais velha e ela odeia digitar no WhatsApp porque ela pode escrever errado, porque ela não tem paciência e também não gosta de ler porque ela usa óculos e ela tá num período da vida dela agora que ela tá fazendo um tratamento de catarata que nem o óculos ela pode usar antes de fazer a cirurgia. Se eu mandar um texto pra ela, eu vou acabar com a vida dela. Então, se ela me manda um áudio, ela quer receber por áudio. A mesma forma é o cliente. Ele vai te ditar como ele quer ser tratado. Se é um cliente que fala mais baixo, mais suave, conversa com ele nesse timbre. Se é um cliente que chega imponente, falando das características dele, de quem ele é, do que ele conquistou, fala das suas conquistas, fala de quem você é. Seja imponente também, ele vai entender que vocês estão no mesmo nível e o que ele quer, você quer também, sabe? Isso tudo é muito importante. Perfeito, entender. Eu posso só trazer uma pimentinha assim, a gente falou muito de conhecer bem o cliente, mas eu acho que para negociação e até tom de voz, etc, a gente tem que conhecer muito da gente também. Saber as nossas limitações, ter autoconhecimento é muito importante. Vou falar, por exemplo, eu sou uma pessoa que quando eu estou ansiosa, eu falo muito rápido. Eu sou uma pessoa que naturalmente falo rápido. E aí, vamos supor, eu não sou corretora, mas o corretor tá tipo assim, a conta pegando. Preciso pagar os boletos. E ele chega lá ansioso, o que ele vai fazer? Vai falar rápido, vai ficar confuso. Vai querer empurrar. Vai falar as informações, vai querer empurrar a venda. Agora, quando eu já me conheço e falo assim, não, eu em momentos de ansiedade, por exemplo, numa pressão financeira, eu costumo falar rápido. Deixa antes de eu ir pra essa visita, dar uma respirada, dar uma acalmada. Deixa eu me concentrar. Só que isso parte do autoconhecimento. Então, a gente, assim, é lógico, é muito importante entender o cliente pra gente entrar no ritmo dele, mas também entender as nossas limitações. Eu, por exemplo, eu vou falar das minhas. Eu tenho... Meus clientes são todos do mercado imobiliário. Todos mais velhos, homens. E antes eu tinha uma limitação, assim, que eu ficava, meu Deus, até hoje eu ainda tenho, tá? Como que eu vou criar uma aproximação? Porque eles veem em mim uma figura nova, mulher, que assim, quem que essa menina pensa que é pra falar do meu mercado, né? Que eu já tô há 20, 30, 40 anos. E aí, entendendo essas inseguranças minhas,
a gente vai criando estratégias. Então, por exemplo, minha estratégia, eu nunca vou desarrumada pra lugar nenhum. Exato. Que aí pode parecer, que ele pode falar assim, essa menina é nova, mas eu vou como se eu tivesse, assim, 30 anos de carreira. E falo também. E eu treino isso, gente. Isso parece, assim, brincadeira, mas eu realmente treinei muito tempo na minha vida, antes de ir em reunião, o tom de voz que eu vou falar, o jeito que eu vou treinava vestir. Ensaiando? Ensaiando, tipo assim, não, na hora que ele falar isso, eu vou falar isso, eu vou trazer esse dado, entender bem o cliente também é muito bom, porque eu sempre tentava uma técnica de aproximação. O cliente falava de sei lá, numa viagem que ele fez, eu podia não ter feito no mesmo lugar, mas eu falava, nossa, você já foi pra esse aqui? Isso sempre tem algo em comum, sabe? Mesmo eu tendo as barreiras de ser mulher, ele ser homem, ele tá no mercado há 30 anos, eu tá há 7... Mas sempre tem algo em comum. Mas assim, isso só partiu do autoconhecimento. De eu entender primeiro, assumir que aquilo me incomodava, que causava uma insegurança em mim. E trazer formas de melhorar essa insegurança. Porque também, você ter uma insegurança e não fazer nada, e não adiantou de nada, né? Você vai continuar nervoso, vai continuar tendo ali suas limitações. Tudo que vocês falaram vai muito da preparação, né? Você tem que se preparar para aquele atendimento. Então, às vezes, o corretor tá na correria, ele chega lá no produto junto ou depois do cliente. Então, isso pega mal demais. Teve uma preparação para poder receber. Eu vou lançar um método novo aqui então, tá? Opa. Vamos lançar aqui agora. Método exclusivo no podcast. Nós vamos lançar o método CPV. Cliente, produto e você. Você precisa conhecer o cliente, precisa dominar o produto e conhecer você. Sócrates já dizia, conheça-te a ti mesmo, né? Isso que você falou é imprescindível. A gente falou disso naquela palestra, aquele dia. Sim. Eu preciso conhecer as minhas debilidades e as minhas habilidades. Eu preciso saber no que eu sou bom, no que eu me sinto confiante e seguro pra fazer. Mas eu também, na contramão disso, preciso saber quais são minhas fragilidades, o que eu preciso melhorar. Trabalhar. Sabe? E trabalhar em cima disso. Ou daqui a pouco terceirizar, me associar a alguém que tenha competências naquilo que eu não tenho. Sabe? Eu senti essa sua dor na pele. Aos 21 anos eu assumi a gerência do Magalu e fui para uma loja em Ribeirão Preto, uma loja com 60 funcionários com faturamento de 4 milhões de reais, que há 6 meses não batia meta e que o gerente que estava lá antes de mim já estava há 25 anos na empresa. Nossa. Eu tinha 21 anos de idade. Eu comecei a usar barba por causa do meu trabalho. Eu precisava ser aceito e as pessoas, quando eu chegava, falavam, o que esse menino tem para me ensinar? Eu tinha profissionais lá que tinham 40, 50 anos de idade, poderiam ser meus pais. E eu tinha agora que liderar esse time de vendas. Então eu precisei passar por isso. E é por isso que eu sou o defensor do marketing pessoal. Você precisa estar bem posicionado. Muitas vezes você não precisa nem ser, tá? Você tem que parecer. Sim. As pessoas precisam olhar pra você e acreditar que você é. Aquela questão da perspectiva, né? Perspectiva, é a forma que ele te vê. E nesse time de venda, olha que legal, em 30 dias nós atingimos a meta da loja que há 6 meses não batia. Nós vendemos mais de 4 milhões de reais, 320 mil reais de serviços financeiros. Eu fui destaque a nível Brasil por conseguir esses números. Aí todo mundo me perguntou, mas o que você fez de diferente? Clima. Eu só mostrei pro cara que eu não tava ali pra comandar ele. Tava para caminhar do lado dele e produzir resultado. Qual que foi a forma mais fácil de ser aceita? Eu vi o cara vendendo e eu via que ele tinha uma dor. E vender eu sempre fui muito bom. Eu não ia para liderar o cara, eu não ia para ensinar o cara, eu vendia para ele a primeira vez. E quando ele me via vendendo um ticket médio que ele tava numa TV de 50, eu mudava ali para uma de 80 polegadas, porque em shopping, em Ribeirão Preto, se vende muito esses produtos high ticket. Ele ficava assim, ué, mas como é que esse cara fez isso? E ainda vendeu seguro? Vendeu garantia para esse produto? E aí ele, opa, esse cara tem algo que eu não tenho. E aí ele começava a me aceitar na mesa. Isso acontecia com o cliente. Quando o cliente chegava, eu comecei a usar roupa boa, celular bom, relógio do ano. Teve um dia que sentou um advogado na minha mesa e falou, eu sou advogado, colocou um iPhone na mesa, ele usava um Apple Watch, uma camisa da Lacoste. Só que quando ele me olhava, eu tava de Apple Watch, eu tava de iPhone, eu tava com a camisa da Lacoste também, como ele. E ele falou pra mim, eu sou advogado, eu tenho OAB. Eu falei, eu sou gerente, dentro dessa instituição, a maior autoridade sou eu. Sabe? Então eu precisava confiar em mim. E aí a gente conseguiu fazer esses números. E posicionamento é tudo. É isso aí. E acho que é isso. Perfeito. E deixa eu aproveitar tudo isso. Nós estamos na era do vídeo, né? Sim. E aí nós estamos vivendo muito aí no mercado imobiliário essa questão. Parecer ser. Até quando isso é sustentável? O cara realmente fazer um vídeo, ele criar um personagem para aquele vídeo e no atendimento ele tem que manter aquilo ali. Qual que é a dica que você dá? Até qual ponto que é sustentável, que é legal, até qual ponto você acha que perde a linha? Aí é interessante que, vamos lá, eu conheço uma menina agora, tá? Eu sou um cara solteiro, acabei de conhecer uma mulher, e eu sempre costumo dizer, não mostre pra ela uma imagem que você não seja capaz de sustentar depois.
Não faça pra ela no namoro aquilo que você não é capaz de sustentar no casamento. A mesma coisa é a venda. Venda é relacionamento. E relacionamento é tudo. Não faz pro cliente, em algum momento da negociação, algo que você não é capaz de sustentar. O vídeo é isso. Você precisa saber, eu vou aqui, de fato, parecer algo, mas eu consigo sustentar isso? Essa é a linha do limite. Ele é uma linha muito tênue. Você precisa cuidar disso. Porque se você faz um vira ridículo, né, se você errar. Não, a verdade é que o cliente vai perceber isso. E ainda que ele não te fale, essa pode ser a objeção que vai fazer ele não fechar com você. E de vídeo eu posso dizer, porque eu sou muito bom nisso, eu gravo vídeo há muito tempo, inclusive em 2017 eu fiz um vídeo que eu tive 3 milhões de visualização. E esse vídeo é que me projetou pro mercado. Então nesse vídeo eu criei um personagem numa Black Friday para vender numa paródia de Black Friday, numa época de Black Friday, eu crio uma paródia. Em vez de falar da letra da música, era um funk que tava em alta, eu falo de produto. E me apresento como Mr. Black, por causa da Black Friday. Legal. E em 2013 eu ganhei um concurso de beleza aqui em BH. Ai, que eu fui você é modelo. Esqueci de botar essa parte, que você era modelo também. E aí eu apresentei como Mr. Black. Esse vídeo no primeiro dia, com 8 horas, ele tinha 1 milhão de visualização. Então eu criei esse personagem, depois eu nunca mais consegui sair dele. Até hoje as pessoas me chamam de Mr. Black, ou Black, Mr. Black e tal. E isso me trouxe pro mercado. O que eu tive que fazer? Sustentar esse personagem, surfar em cima dele. Aí eu comecei a lançar curso em cima disso, eu comecei a lançar outros vídeos, eu virei garoto propaganda das marcas da cidade. Então teve uma época que eu tinha 6 outdoors na cidade. Perfeito. Por causa desse vídeo. Mr. Black recomenda. E aí eu recomendava essa agência de marketing. Então é importante criar algo, mas que você seja capaz de sustentar. Isso. Eu pegar um gancho disso que você falou, eu acho também que a ideia não é você inventar ser o que você não é, mas sim você ser uma versão sua melhorada. Se você pode passar um posicionamento bom, forte ali, e claro, você tem que fazer e se capacitar. Se você, tipo, eu me posiciono especialista em marketing digital imobiliário. Ao mesmo tempo que eu tento fazer isso também com a questão da aparência, eu tô ali sempre me capacitando. Exato. Né? Então, é acompanhar. A frase pra gente definir e fechar isso aqui, tá? Sim. Faça como se já fosse. Essa é a linha. O que eu quero ser? Que profissional que eu quero ser no mercado? E ainda que você não seja, posicione-se como. Aí você não vai ter problema de não conseguir sustentar isso, porque esse é o cara que eu quero ser. É por isso que eu sento nas maiores mesas como se eu fosse o maior da mesa e sendo o menor. Porque eu sempre quero estar nas mesas onde eu sou o menor e os caras são os maiores. Porque eu tô sugando conhecimento. Mas para ter o acesso, a primeira coisa que você precisa ter é um marketing pessoal, um posicionamento. Um posicionamento forte pra você estar andando com essas pessoas. Só pra gente fechar, que eu também... Mas o tema é polêmico, vai ramificando. Como uma profissional de marketing, assim, eu vejo muitas dúvidas, né? Do que lado que eu mostro, assim. Eu acho que a gente tem que filtrar, igual todo mundo falou muito bem aqui, né? Não é sobre você fingir uma personalidade que você não tem, mas é usar o que você tem de melhor na sua personalidade, dentro do contexto que você tá, e usufruir disso. Mas não é que você vai mudar o seu jeito. Isso até por causa da autenticidade, né? Exatamente, porque senão você também vira uma pessoa sem personalidade, você vai se adaptando. Por exemplo, se você... eu vou dar o meu exemplo que é mais fácil pra mim, né? Falar de mim mesma. Eu falo muito, eu já falei isso aqui. Então não tem como eu falar assim, que eu vou fazer uma coisa mega... Que eu vou falar pouco, sabe? Que eu vou ficar caladinha, que eu vou ficar um vídeo toda timidazinha, por mais que talvez seja mais refinado, seja mais chique, mais elegante. Não é o meu papel. Mas eu trago outros elementos que vão trazer ali o que eu quero passar. Então, às vezes, você não tem, por exemplo, o elemento de... Vamos supor que você vende para alto padrão e você não tem o elemento de ser uma pessoa, sei lá, que fala... calmo, elegante, refinado. Mas você traz outros elementos, traz uma aparência bacana, um vídeo numa qualidade boa, traz ali uma comunicação que também vai trazer ali, não só, a gente não comunica só um ponto, né? E é sempre importante falar isso, porque também senão daqui a pouco a gente começa a se meter em dívida pra poder viver uma imagem que não é verdade. Exatamente. Você tem responsabilidade com isso, né? Não é o que a gente tá dizendo. Isso. Você tem que bancar um padrão que você não tem. Comprar um carro que você não tem condição. Não, cara, não é o carro que você chega, é como você chega. Você pode chegar num golzinho ali, mas se ele estiver limpo, sabe? Isso é muito importante. Uma versão melhorada sua. Ele tem que olhar e ver assim, cara, eu tenho um amigo que ele até brinca comigo assim, ele só tem um carro, mas quando ele chega no cliente, é um Gol, ele fala, esse é meu carro de trabalho, tá? Esse é pra visitar o loteamento. Vou falar por me escondendo segredos aqui. Eu tinha muita dificuldade de passar preço em reunião.
da minha agência de marketing. Aí eu falava assim, meu time comercial vai entrar em contato com você. Porque eu sabia que se fosse eu falando, eu ia acabar cedendo, eu não estava preparada no momento, alguns anos atrás, hoje em dia eu falo, mas em muito tempo eu usei essa técnica. Então eu acho que é isso, assim, você tá na sua melhor versão, mas sempre respeitando também os seus princípios, o seu jeito de ser e usando isso ao seu favor. Claro que você não precisa ser tudo também que você é, sabe? Por exemplo, eu sou uma pessoa, vamos supor, adoro festa. Preciso postar festa também? Não precisa, porque não é estrategicamente algo que você quer estar ligado à sua imagem. E às vezes as redes sociais, elas dão essa falsa sensação de que a gente tem que mostrar tudo, né? Que é a nossa vida ali. Não é. Todo mundo escolhe trechos muito específicos pra mostrar. Igual eu posto, por exemplo, que eu malho, mas o meu objetivo é mostrar que eu sou disciplinada. Não é pra eu virar fitness, musa, blogueira, nada disso. Pra mostrar que eu sou disciplinada. Então, acho que escolher esses pontos também vai facilitar você ter uma comunicação que esteja de acordo com a sua essência, mas ainda assim estratégica, ainda assim forte, ainda assim que comunique com o seu cliente. É importante falar que o marketing pessoal, ele vai além da roupa, né? Ele tá dentro do seu Instagram, ele tá dentro do que você faz no dia a dia. Então, essa questão de posicionamento no digital, se você postar uma vida inteira em festa, o cara vai achar que, de fato, você é uma menina que não tem maturidade. Não faz nada. Não, é socialite, né? Então, assim, a gente tem que entender que a rede social é muito mais do que socializar. Eu uso as minhas redes sociais pra fazer um posicionamento que vende. Exatamente. É importante falar isso, tá? Agora, quer ter um lugar pra postar sua vida particular? Faz o Instagram pessoal, aceita tem só aqueles seus melhores amigos do Instagram. Melhores amigos, mas entenda que o Instagram Eu tenho os melhores amigos. Eu falo só besteira. Deixa eu trazer uma questão, uma dor minha pessoal pra vocês aqui, pra vocês me ajudarem. A gente fala muito do marketing pessoal. E como imobiliária? Porque a imobiliária, eu entendo que ela vai ter que conversar com públicos diferentes. Uma imobiliária, beleza. Pode uma imobiliária querer se estabelecer num bairro e ser referência naquele bairro. Mas uma imobiliária que deseja crescer como marca e tá em vários tipos de produto, como que ela se posiciona isso? Você acha que... Porque eu acho que nós vamos vender o Minha Casa Minha Vida. É uma forma de comunicação, é uma oratória, né? É uma imagem que você quer passar. Vai vender um ticket de 1 milhão, é uma outra imagem. Vai vender um ticket de 10 milhões, é uma outra imagem. Qual que é a sua dica para imobiliária agora? Não para o corretor. É que, na verdade, a gente acha que tá bem posicionado com o marketing pessoal é estar com uma camisa social e um blazer. E não é isso, vai muito além disso. É estar com o cabelo cortado, com a unha feita. Eu posso estar de uniforme, mas o meu uniforme tá bem passado. A minha calça, ela não tá uma calça desbotada. Gente, eu vejo esse pessoal amassada. Que vende loteamento, eles vão com a calça desbotada pro loteamento. Gente, isso aí parece... Sabe o que eu sinto se eu fosse o cliente? Esse cara não se preparou pra me atender. Isso. Sabe o que eu ensinei pros meninos agora? Eu tava dando uma consultoria numa imobiliária, o foco deles é loteamento. Ele falou, mas como é que eu vou com um sapato desse que você tá usando pro loteamento? Falei, usa esse sapato no dia a dia e deixa a botinha no carro. Quando você chegar na porta do loteamento, você põe a botinha. Porque você não vive dentro do loteamento, não. O seu dia a dia é na rua. E é onde as pessoas vão te ver. E é onde elas vão trazer credibilidade. Então, assim, aposta no uniforme, mas seja o melhor uniforme. Eu falei disso lá aquele dia naquela palestra. Eu no Magalu, quando ainda era funcionário, usava uma camisa branca. Mas era a camisa mais branca. Minha mãe quarava as camisas. E eu fiquei com dó da minha esposa, porque casamos e ela teve essa missão. Até que um dia nós entramos em um acordo, porque ela também é super empreendedora. Meu amor, faz o seguinte, as camisas brancas a gente manda pra lavanderia, tá tudo certo? Vamos manter a paz, né? Ser feliz ou ter razão. É negociação, vamos negociar. As camisas brancas, então, a gente lava lá. Porque tem que ser assim. E eu acho que a mensagem que passa, igual você falou do carro limpo, né? É mais do que o carro limpo. É o cuidado, é o comprometimento. É uma pessoa responsável. Vai olhar e vai ver tudo isso. Se você não tá cuidando da sua vida, você vai cuidar da minha? Do meu sonho. É mais do que a minha vida, é o meu sonho, sabe? Então, assim, o cliente... Hoje não se tem muito carregar o cliente no seu próprio carro. Hoje isso se desfez muito, né? Mas ainda existe. E o cliente entra no seu carro e seu carro tá limpo, você tá bem cuidado, você põe a mão no volante, o homem não repara, mas a mulher olha e vê que você tá com uma base na unha, ela vai falar assim, que isso? Esse cara se preparou pra me atender. Isso tá muito ligado à experiência do cliente, é onde eu consigo agregar valor. Por que grandes marcas, eu tenho um amigo que lançou uma marca de roupa e sapato. Hoje ele já consegue cobrar 800, 900, R$1.000 num sapato da marca dele. Como que ele faz isso? Entrega uma experiência quando você entra na loja. É muito mais do que vender. Lá você vai ter o melhor café, um ambiente climatizado, os caras te dão uma consultoria de imagem. Então, tudo isso tá ligado à experiência de compra. Só respondendo a pergunta do Myron,
eu gosto de pensar assim, que assim como uma imobiliária, uma empresa, nós como pessoas, a gente age conforme o ambiente que a gente tá. Sim. Então, vamos supor, eu vou na igreja. Eu não vou ter a mesma atitude que eu tenho no trabalho. Eu tenho princípios que talvez baseiam neles todos, né? De ser leal, enfim, de ser uma pessoa conversada, de ser uma pessoa simpática. Mas eu vou me adaptando de acordo com os cenários. Então, uma imobiliária, hoje em dia, eu vejo que ela tem que fortalecer a marca dela própria. Ela tem que trabalhar o que ela acredita, os valores dela, a forma dela, a experiência que ela gera. Por que ela é diferente das outras? Por que eu tenho que escolher a Match e não outra imobiliária? Por que ela é especialista? E a comunicação ali dentro, para cada cliente, vai variar, realmente. Um cliente de alto padrão, ele vai ter um estilo de conversa, um estilo de negociação, que vai ser diferente da negociação de um produto MRV, por exemplo. E aí, a gente entender isso, a gente cria até equipes, né? Quando a imobiliária vai crescendo, diferentes mesmo. Hoje em dia, a gente tá falando muito aqui, até na Acelera Imob aqui, já falamos aqui também internamente, que a gente acredita cada vez mais que o corretor ele vai ser de nichos, né? De regiões ou pelo menos de alto padrão, médio padrão. E a imobiliária ela vai ser ali um canal que a gente vai mostrar ali que ela é a melhor opção. Pelos valores dela, pela qualidade da informação que ela passa, pela forma que ela gera uma experiência. Eu quero ser atendido pela Match. Por que eu vou ser atendido pela Match? Aí agora, se eu quero um produto A ou B ou C, aí é no atendimento que vai diferenciar. Mas a pessoa ela tem que criar um desejo de ser atendido pela sua imobiliária. E aí é muito importante trabalhar isso, porque muitas vezes a gente trabalha demais produto e pouquíssimo a marca imobiliária. E aí, quando a gente só trabalha produto, a gente tá concorrendo literalmente com todo mundo, né? Agora, quando o cara ele tem a vontade de falar assim, eu quero ir na imobiliária do Myron, porque lá eu vou ser bem recebida, eu vou ser bem tratado, o atendimento é muito diferenciado, eu vou ter um brinde, mas alguma coisa que vai me encantar ali no processo. E óbvio, isso a gente cria esse valor, esse desejo antes, né? Nas nossas redes sociais, em outras formas. Aí sim você vai conseguir comunicar com vários públicos, porque no final das contas, eles podem querer coisas diferentes, mas no final das contas, eles querem ser atendidos pela Match. Ficou muito bonito, hein? Perfeito. Final perfeito. Gente, então, já deu 1 hora, na verdade, até passou. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Então, pra gente finalizar, eu vou pedir pra vocês deixarem um conselho de duração de 1 minuto, no máximo, pra cada um. Pra quem deseja aprender a negociar, o que eles podem fazer pra aprender a negociar? Pode começar você, Ian. Uau! Então, eu acredito no poder da educação e eu acho que a educação ela move o mundo. É por isso que eu me sinto um educador no mercado das vendas. E ainda que você não tenha recurso para investir em grandes cursos, a internet está aí para te gerar informação que você não tem condição de pagar para ter. Então, por exemplo, quando eu dou uma palestra, eu sempre posto no YouTube a palestra. E aí você pode ir lá numa palestra que todo mundo pagou para ir assistir no YouTube. Existem vários cortes, existem várias informações. Você pode estudar sobre gatilhos mentais. É assustador você conversar com um vendedor hoje, ele não saber o que são gatilhos mentais. E acredite, eu falo aqui sem medo de errar, 50% dos vendedores hoje não sabem o que são gatilhos mentais. Até mais, né? Então, isso está disponível na internet. Busque a informação, dedique a sua vida a ser um cara que busca o conhecimento a qualquer custo, porque o conhecimento é o caminho para o sucesso. Então, eu sou o cara que realmente eu aposto na educação, no conhecimento, é por isso que eu dedico a minha vida nisso, e eu acho que isso é o que vai te tornar um cara disruptivo para acessar aquilo. Vai abrir portas. Vai abrir portas, exatamente. Perfeito, obrigado, Ian. Myron, qual o seu conselho que você deixa aí? Não vai ser nem conselho, vai ser o que eu aprendi aqui hoje. Se preparar, né? Auto-reconhecimento. E o que o Ian falou, muito importante, qual a imagem que você realmente está passando, não é a questão da marca, que às vezes a gente fica pensando, o relógio caro, mas é realmente o cuidado que você tem com sua vida, que você tem que passar isso. Eu estou cuidando da minha vida, vou cuidar do seu sonho, vou cuidar dessa negociação igual eu cuido das minhas coisas. Então, se você cuida com desleixo, a imagem que você está passando é o desleixo. Então, o que eu aprendi hoje foi isso, que não é sobre marca, não é sobre roupa, é sobre o que está por trás da imagem que você está passando para as pessoas. O posicionamento, né? Sensacional. E você, Lari?
Vou falar uma coisa que a gente não falou tanto aqui, mas que tá bem implícito. Eu acho que a gente tem que escutar mais numa negociação. A gente quer muitas vezes falar demais, a gente quer ditar muitas regras. Igual a gente falou aqui o tempo todo, né? É tudo teste. A gente tá falando algumas coisas aqui, teste aqui, mas é tudo teste o tempo todo. Então, escuta um pouco mais também, sabe? Não tente criar métodos que você nunca mais vai mudar eles, porque isso tem chance de acabar morrendo, assim, sabe? O mundo tá mudando o tempo todo, as pessoas estão cada vez mais diferentes, únicas. Então, escutar é sempre um bom conselho. Eu vejo que não só para negociar, mas para tudo. Mas para negociar, então, é muito importante. Porque é justamente naquela informação que a gente nem prestou atenção direito, tem ali um segredo, tem ali alguma coisa que pode ser toda a diferença aí para sua negociação. É isso. Perfeito. Eu vou deixar o meu conselho também. Pra gente melhorar na negociação, eu também sou que defendo o conhecimento, né? Então, eu já citei vários livros pra vocês. Então, eu falo pra você, leia também. E hoje, apesar do digital, a gente esquece, né? De gente comprar um livrinho. Eu gosto muito de comprar livro do que também só ler em PDF, porque você consegue rabiscar. Sim. Você consegue tirar ali as partes mais importantes. Eu faço isso com os meus livros, gente. Eu tenho um livro que é sobre negociação, sobre persuasão, sobre gatilho mental. Eu sempre gosto de ler rabiscando. Por isso que às vezes eu demoro de ler um livro, mas que eu leio sempre tendo muita atenção e rabiscando o que eu acho mais importante. E eu pego esse livro, às vezes, em alguma coisa, eu folhei, eu falo, deixa eu olhar aquele... Eu sempre consulto, porque eu quero que aquele livro fique memorizado, porque a gente sabe, quando a gente lê um livro, passa um tempo, a gente não vai lembrar de tudo. Outra dica que eu já ouvi falar que é muito bom é após um capítulo do livro, né, algumas páginas, você fazer um resumo Você falar isso. daquilo que você absorveu da leitura, que tipo assim, porque... Os pontos que te marcaram. Realmente, é igual de falar, você tá escutando? Ah, não, lógico que eu escuto, parei aqui, não, escutar é diferente. Sim. Eu Aí leio você o livro ouviu. 2 vezes. Eu sempre leio o mesmo livro 2 vezes. Uma é pra conhecer o livro, outra é pra conhecer o que tem por trás Com das um olhar quatro mais linhas. técnico. Um olhar Uma mais pra técnico. desfrutar e outra com mais técnica. A gente não pode encerrar aqui sem falar. Relacionamento aumenta faturamento. Você precisa estabelecer e criar network. Esteja onde o seu cliente costuma estar. PCI, conheça o perfil do cliente ideal, trace metas e estratégias para chegar até ele, porque relacionamento aumenta faturamento. Já mais um tema pro próximo podcast aí, né? Network, como vender mais fazendo network. Verdade. E o Ian é muito bom nisso também. Inclusive, você deu um conselho muito legal lá na sua palestra sobre network, que é uma coisa que você virou uma chave pra mim, é uma coisa boba, porque eu já tinha esse pensamento de network, que a gente tem que ir pra evento, tem que fazer, mas quando você falou na sua palestra de você chegar e você sair do lugar e não pegar nenhum contato, porque às vezes eu ia com pessoas, assim, e ninguém queria conhecer ninguém comigo, aí eu ficava, eu que sou a doida aqui, que tô querendo conversar com o povo. E aí quando você falou isso, eu mudei completamente, assim, independente de quem vai comigo, eu falo, você quer ir embora? Tchau, eu vou conversar aqui com o povo. Exato, porque você tá na mesa, né? Sim. E eu tô lendo um livro que fala sobre o tempo de mesa, é princípio bíblico, mas mesa é o lugar de intimidade. Sim. É onde você consegue absorver o maior número de informação. Esses dias eu participei de um desfile de moda e eu tava desfilando lá, eu não sou modelo real. Eu representei a maior marca da cidade ali. Sabe por quê? Relacionamento. Os caras falaram, se eu chamar esse cara, ele vai repostar nas redes sociais dele, os amigos dele vão ver, e aí eles vão consumir minha marca. Perfeito. Sabe? Então isso é muito legal. Eu também desfilei, não sei se você viu. Desfilei recentemente, também tem um... Só tem gente grande nessa mesa aqui, né? Gente, me convide para um desfile. Essa é versátil, né? Faz um pouco de tudo. E isso arrumaram pra mim lá. Eu só falei assim, olha, não tava muito interessado nesse desfile não, mas me chamou. É bom que eu faço network também, sou vista, me conheço outras pessoas. Mas então é isso, pessoal. A gente já se estendeu demais. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Curte a gente aí no YouTube, compartilha, comenta o que vocês acharam, dê sugestão de conteúdos também para os próximos episódios. Segue a gente no Instagram, @imobacelera, tá? E é isso, fique com Deus e até a próxima. Pessoal, tchau. Obrigado, peçam pra eu voltar. Boa. Tchau. Tchau.